Muito bem, estamos então chegando para mais um de nossos encontros, para falarmos dos Yoga Sutras. Aqui em nosso vídeo, nós estamos falando no vídeo anterior em aspectos de situações que nós vamos encontrar no desenrolar desse vídeo. Estamos falando de assuntos bastante genéricos na parte 1, Nós falamos de situações, de pontos que hoje vai ter conexões, que os pontos hoje farão ligações. Nós estamos falando de aspectos, pontos, nós estamos falando de modo genérico, nós estamos falando de pinceladas de alguns pontos que nós vamos estar entendendo a partir de hoje, com uma leitura mais aberta, do trecho de hoje. Eu havia comentado que nós temos aí um número específico de páginas, então a gente vai trabalhar em cima dessas páginas, a gente não vai se alongar muito. Eu estava fazendo uma revisão do vídeo anterior e eu vi que estava associando a palavra visto, eu estava associando a palavra visto ao Purusha. E ali há uma confusão, uma pequena confusão da minha parte na palavra, não no aspecto do não compreender, mas eu associei uma palavra, eu estava usando a palavra na conotação errada, O Purusha seria o vidente, Isto. O visto é os veículos empregados para que haja a percepção de Purusha no plano de fundo de Impactere, Só para esclarecer esse ponto, porque eu percebi que várias vezes eu falava o visto e a palavra seria vidente. Eu observei que eu estava falando a palavra errada, Não percebi isso naquele momento. Acho que é interessante fazer essa colocação. Se você reassistir a parte 1, você verá que eu falo visto, e a palavra certa é o vidente, para identificar Purusha. O visto que realmente fala no Sutra de número 18 é os elementos, os órgãos, é o mecanismo necessário para que haja cognição, para que haja o princípio cognitivo, atividade e também estabilidade, Não tem erros, não tem raciocínios, assim mal empregados. Só tem essa palavra que ficou mal empregada, Mal empregada. Eu estava fazendo observação, a revisão, fazendo uma revisão do vídeo, e eu observei que eu empregava a palavra visto, E falei assim, não, mas eu cometi um erro aqui, eu falei a palavra errada. Seria vidente, Porque o Sutra de número 17, ele fala assim, a causa daquilo que deve ser evitado é a união do vidente com o visto, E aqui no Sutra 18 nós estamos falando que o visto, que é o que está associado ao vidente, é o lado objetivo da manifestação. O que ele consiste, esse visto? Consiste de elementos e órgãos dos sentidos, que traz a natureza da cognição, que eu falei para vocês, que é todo o estado cognitivo, vocês já viram no vídeo anterior, atividade e estabilidade. E tem por propósito proporcionar ao Purusha, que é o vidente, experiência e libertação. Não perde-se o contexto anterior, só essa palavra que eu estava falando ela equivocadamente errada, Falando errado, falava visto, seria vidente em vez de visto. Em alguns aspectos, se você reassistir o vídeo anterior, com esta chave você vai entender, vai ficar clarear bastante coisas, Eu não vou me alongar muito, eu já vou convidar todos para que nós vamos à leitura, até porque o vídeo primeiro, ele já fala bastante, por si só. Ele já fala bastante por ele mesmo, e já traz um grande introdutório, e a gente vai dando sequência aqui, Eu vou fazer a leitura, e a leitura vai me levar, em alguns pontos, fazer uma parada, e nós fazemos algumas colocações. Então, assim, a gente vai ler talvez um parágrafo, talvez 2 parágrafos, e alguma oportunidade dessas nós vamos parar. Nós vamos parar e nós vamos fazer alguns comentários, dissertações sobre o que nós estamos lendo, para que nós possamos compreender um pouco mais do visto, sobre a cognição. Até mesmo eu estava falando sobre cognição, aprofundando um pouco mais o conceito de cognição.
Então tudo que traz, né, que visa trazer a conscientização, que visa despertar a conscientização, e a cognição ela se baseia em todo um contexto, né? Todo o contexto, os sentidos, a linguagem, ela se identifica também com a memória, com a interpretação, todos os pilares, né, que faz você ter a cientificação no plano de fundo, a ciência de um algo, se atribui à cognição. Eu sei que nós falamos isso, a gente falou muito genérico, mas agora nós estamos aprofundando, agora nós estamos entrando e aprofundando para você clarear mais a sua mente. Então, ou seja, para que haja, né, esses pontos cognitivos, tem que ter elementos e órgãos, né? Tem que ter elementos e órgãos que faculte a tudo isso. E isso é Chitta. Isso é Chitta. Nós estamos falando em Chitta, né? Nós estamos falando assim abertamente sobre Chitta, né? Mas nós estamos falando de Chitta com todos os seus postos avançados. Chitta é a mente, né? Nós estamos falando ela com todos os seus postos avançados. Quando a gente fala aqui, é interessante ver que a característica que nós primeiramente pensamos é os seus 5 sentidos. Nós temos que ver que em todos os corpos no qual Purusha, né, coexiste para que haja manifestação impacte, todos eles, né? A gente fala do mental superior, do mental inferior, do astral, do energético, né? Todos esses corpos atuam-se os elementos, eles mudam suas propriedades, mudam suas formas, mas é correspondente, né, a algo correspondente, é a mesma coisa. O que é? A cognição, que consiste de elementos e órgãos dos sentidos. Ok? Vamos lá então a leitura. Deixa eu ver se deixa eu só organizar aqui. Eu acho que ficaria melhor empregado aqui. Vai fazer um ruído aí, mas já vai passar. Assim, né? Vai ficar melhor empregado. Em 2.18, vemos que as mentes magistrais que desenvolveram a ciência do yoga tiveram a capacidade de ir ao âmago de cada questão e depois de separar o essencial do não essencial. Conseguiram captar e formular os fatos essenciais em um curto sutra. Patanjali analisou e colocou ante nós os fatos fundamentais relacionados com a natureza essencial do mundo fenomenal, sua percepção e seu propósito. O mundo fenomenal, né, só para título de curiosidade, Paktri, né, Paktri, tá? Primeiro, ele apresenta a natureza essencial de todos os fenômenos que são objetos de percepção. Estes, de acordo com a concepção muito conhecida da filosofia hindu, são realmente compostos dos 3 gunas, cuja natureza será explicada mais adiante. Ele então esclarece que a percepção do mundo fenomenal é de fato o resultado da interação dos bhutas e dos indras, ou seja, os elementos e os órgãos sensoriais. Por último, menciona o propósito e a função do mundo fenomenal, que é duplo. Em primeiro lugar, proporcionar experiência aos purushas que parecem estar evoluindo nele, e em segundo lugar, através desta experiência, conduzi-los gradualmente à emancipação e à iluminação. É necessário notar que a palavra utilizada em relação ao mundo fenomenal, ou aquilo que é visto, ou é capaz de ser visto, o contato de Purusha com Paktri resulta então num surgimento de uma dualidade, que em linguagem moderna pode ser chamado de lado subjetivo e objetivo da natureza. Destes, Purusha é a essência ou substrato do lado subjetivo e Paktri a essência do lado objetivo da dualidade. À medida em que a consciência recolhe-se para o interior, a linha divisória entre o subjetivo e o objetivo desloca-se continuamente, mas a relação entre os dois permanece a mesma, com todos os veículos que não foram separados da sua consciência. Purusha constitui a parte subjetiva desse relacionamento, e ele chama-se o Drasta, né, ou vidente. A porção Paktri, assim separada, constitui a parte objetiva e chama-se Drishyan, é isso, né? Drishyan, ou aquilo que é visto. Eu posso ter falado o nome errado dessa palavra sânscrita, tá? Ambos
são, portanto, necessários ao mundo fenomenal. Segura aqui, tá? O que aqui vem nos dizer? O que aqui está tentando nos explicar? Aqui está mostrando, pela colocação de Taimner, né, como esses grandiosos mestres eles foram a fundo em muitas questões, né, em muitas arestas. Aqui eles estão trazendo para nós, né, uma visualização do porquê do contexto. O que é o objetivo desse contexto? Né, de os espíritos serem conduzidos, eu estou usando bem termos bem populares, vai ficar mais fácil para a compreensão. Que espíritos estão sendo conduzidos a entrar em corpos e assumir posições em mundos. Né? O que é o objetivo de todo esse teatro? Aqui diz que na visão dos mestres, né, na visão desses grandes mestres, o objetivo é o seguinte, é fazer com que haja a própria emancipação e iluminação desses espíritos. Tá? Eu estou tratando desse formato para ficar mais fácil a compreensão, né? Usando linguagens mais populares, né? Mais populares para vocês poderem compreender. E aqui está afirmando que todo esse teatro é para isso, né? Todo esse teatro é criado, né? Essa junção, esses espíritos com a natureza, é para esse sentido. A natureza ela tem esse aspecto de serventia, né? De serventia para trazer a iluminação deles. Mas como é que se dá? Né? Observa, como é que vai acontecer algo que são duas coisas totalmente distintas, forma uma dualidade. Tu vê que eles falam dualidade, ou seja, é um polo. Existe uma extremidade, matéria, e outra extremidade, espírito. Mas há um divisor, há um período que é um divisor entre os dois. E eles se subdividem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas que formam uma dualidade. Eles formam um par, uma dualidade. Então, aqui está dizendo assim, o que faz a separatividade entre os dois? E a separatividade ela se dá através de um corpo, né? Através de um corpo. E esse corpo, ele coexiste, ele se manifesta, ele interpreta esse mundo fenomenal, que é o mundo Pactre, através da interação de elementos e órgãos sensoriais, para que haja leitura, para que haja os princípios cognitivos, né? E no fundo, desfazendo também qualquer má interpretação da parte 1, que talvez tenha ficado pela confusão das palavras, e aí o Purusha auto-iluminado, né, simplesmente assiste o que está acontecendo no plano de fundo, né? Mas a cognição, tudo tal, acontece desse sentido, tá? E aqui fala assim, né, que é necessário notar que a palavra que é utilizada para visto é isto, né? É o que eu acabei de dizer, os órgãos, né, os indras, todo esse contato. Mas daí o que envolve? Envolve mente, envolve os 5 sentidos propriamente dito, existe um corpo para abrigar esses sentidos, existe todo um mecanismo que é o próprio corpo da gente, existe tudo isso, né? Aqui diz que a função dele então é duplo. Primeiro, proporcionar experiências a esse espírito que está evoluindo nele e parece estar, esse parece estar é uma palavra que tem que ser usada junto, parece estar evoluindo, bem interessante. E em seguida conduzi-lo à emancipação, à iluminação, né? Que é isso se dá através do Samadhi. Quando o Purusha assume o comando, né? O Purusha assume o comando de tudo, tá? Deixa eu só fazer uma colocação. Eu não estou com a carga completa na minha câmera e ela vai... Eu tenho 40 minutos, né? Então nós vamos ficar aí uns 20 e poucos minutos à deriva aí, com a imagem congelada, tá? Mas nós vamos estar trazendo até o final do vídeo para você. Daqui uns 10 minutos ela vai congelar a imagem, 10 minutos, 12 minutos. Então deu para compreender até agora aqui? Deu para compreender? Aqui falou uma parte que a linha divisória ela desloca-se continuamente, mas a relação entre os dois é a mesma. Essa linha divisória deslocar-se continuamente é quando você vai gradativamente subindo na escala espiritual e vai conscientizando-se da independência de Purusha. Então essa linha divisória ela muda, mas a relação ainda continua, né? Ela só vai acabar quando você atingir o último estágio de Samadhi, que é a libertação do próprio Purusha, tá, ok? E observamos também que aqui ela vem nos falar, né,
ela vem nos falar propriamente dito sobre o próprio Samadhi, né? Ao dizer sobre o próprio Samadhi. Vamos lá então. Consideramos primeiramente a natureza essencial de todos os fenômenos que são objetos de percepção. Preste atenção, ela vai falar dos fenômenos e vai falar de percepção. E vai falar de como se dá a percepção, quais são os mecanismos empregados para ela. Vamos lá então. Esses, de acordo com esse sutra, são os resultados das ações dos três gunas que encontram expressão através da cognição, da atividade e da estabilidade. A teoria dos gunas, que é parte integrante da filosofia hindu, segundo esta, toda a estrutura do universo manifestado repousa nestas três características fundamentais, ou atributos de Paktri. Os ultérrimos, né? Nós já tínhamos falado dos três pontos do universo, dos três pilares, né? De manifestação de Paktri. Nós já falamos no vídeo da parte 1. De fato, conforme a doutrina Sankhya, mesmo o Paktri não é senão uma condição de perfeito equilíbrio dos três gunas. Triguna, Samyamavasta. Semyavasta seria, né? Ou Semyavasta seria essa palavra. Talvez seja essa, posso ter pronunciado errado. Não bastante a teoria dos gunas seja uma das doutrinas fundamentais da filosofia hindu, é surpreendente quão pouco ela é compreendida. Os gunas são repetidamente mencionados no Bhagavad Gita. É raro não ocorrer uma palavra triguna em qualquer livro em sânscrito sobre religião ou filosofia. Entretanto, ninguém parece perceber o que os três gunas na verdade significam. Há uma vaga ideia de que os três gunas não têm algo a ver com propriedades, pois o vocábulo guna em sânscrito significa propriedade ou atributo. Eu li uma palavra errada aqui, tá? Eu vou ler a frase de novo. Há uma vaga ideia de que os três gunas têm algo a ver com propriedades, pois o vocábulo guna em sânscrito em geral significa uma propriedade ou atributo. Esta é também a impressão geral de vários contextos em que a palavra é utilizada parecem produzir. Mas é inútil procurar-se uma explicação clara no sentido real da palavra, de seu verdadeiro significado em termos de pensamento moderno. Não é difícil entender por que a natureza dos gunas é tão difícil de ser compreendidas, porque os próprios gunas encontram-se na base do mundo manifestado, inclusive no trabalho da mente, através do qual tentamos compreender sua natureza, depende desse interrelacionamento. Tentar compreender a natureza dos próprios gunas com auxílio da mente é o mesmo que tentar pegar à mão um alicate segurado pela própria mão. Enquanto o yogi não atravessar a fronteira da manifestação e transcender o domínio de gunas, como indicado em 4.34, não terá condições de perceber sua verdadeira natureza. Mas isto não significa dizer que o estudante de yoga não possa entender de sua natureza e deva permanecer satisfeito com as vagas e nebulosas noções, em geral, prevalecentes em relação a essa doutrina básica. Os avanços verificados nos campos das ciências físicas e à luz do fato que projetou sobre a estrutura da matéria a natureza dos fenômenos físicos possibilitaram-nos um tênue vislumbre da natureza essencial dos gunas. Na verdade, este conhecimento vincula-se aos aspectos superficiais dos gunas, mas os estudantes podem, através de exercícios de intuição e pensamentos profundos, adquirir certa compreensão deste assunto, suficiente para convencê-los de que os gunas não são um simples o misterioso espectro filosófico, mas e fazem parte daquele misterioso profundo que cerca a formação de um universo manifestado. Este não é o lugar para tratar exaustivamente desse assunto interessante e complexo, porém algumas ideias podem ser discutidas a fim de que o estudante saiba onde ele quer procurar mais conhecimento, caso deseje compreender o assunto mais profundamente. Essa discussão envolverá certo conhecimento de modernas ideias científicas, embora se tentar evitar tanto quanto possível detalhes tecnistas. Afinal,
queremos compreender qualquer problema em termos de modernos fatos científicos, temos que pelo menos ter um conhecimento geral dos fatos. Ponto. Nós já tínhamos no vídeo da parte 1 falado sobre os gunas, né? Nós tínhamos falado sobre vibração, sobre o movimento, sobre transferência de energia, sobre tudo isso, né? Mas sabe que existe no universo toda uma correspondência. Existe uma frase muito empregada, que o que está em cima está... Né, tudo que está em cima está embaixo, o que está embaixo está em cima. Ou seja, tudo que existe no micro, existe no macro. Né? Tudo que você observa no espaço e acontece, né, de forma grandiosa, correspondente à escala micro, é a mesma coisa. Né? É simplesmente as proporções de uma determinada coisa. Vamos imaginar uma esfera. A gente olha os grandiosos planetas, né? Os grandiosos sóis. Os sóis são esferas perfeitas, né? Você olha os grandiosos sóis e eles são esferas gigantes. Mas a gente pode olhar e pode fazer uma esfera do mesmo tamanho pequena. Então a gente observa que tudo é esfera. O ponto relativo aqui é o tamanho, mas tudo é esfera. Então eu posso encontrar esferas microscópicas, como posso encontrar esferas gigantescas, que eu nem consigo abarcar com os meus olhos. Compreende que há uma correspondência entre o grande e o pequeno, mas ambas, né, são as mesmas coisas, esferas. Simplesmente uma é pequena e a outra é gigantesca. Então, se você analisar todo esse princípio que eu acabei de dizer agora, que é a mesma coisa, só muda os seus tamanhos, corresponde a todas as coisas dentro do universo. Se essa lei agrupa-se a esse sentido, agrupa-se para qualquer coisa dentro do universo. Deus ele é muito lógico em suas coisas. Então, o que eu quero dizer com isso? Para nós compreender, se nós observarmos essa formação dos gunas, né, cognição, a estabilidade e tal, nós estamos observando ela. Se nós dissemos que elas são as propriedades, as propriedades essenciais da matéria, para nós compreendermos o que isso significa, basta nós olharmos então como isso acontece numa cadeia gigante. Nós vendo a compreensão através de exemplos de uma cadeia gigantesca, né, a maior, mais ampla, nós já vamos entender que isso, né, numa escala infinitesimal menor, também é do mesmo jeito, fazendo a correspondência. Então é muito fácil de observar isso, não é? É muito fácil observar isso. E para esse exemplo, aqui ele traz um exemplo sobre soldados marchando, soldados em uma parada, né? Ele vai falar ali, vai falar sobre pessoas que estão confinadas em uma cela. O exemplo que o Taimni vai utilizar. Não está errado. Ele simplesmente está pegando um princípio de correspondência para apresentar para você a mesma coisa. E é isso que nós vamos estar tentando fazer aqui. Eu estava observando esses dias, eu estava caminhando num centro de uma cidade, né? Eu caminho no centro da cidade onde eu resido. E você deve viver num grande centro, mas se não vive num grande centro, não vai ser difícil de chegar no raciocínio que eu aqui quero dizer. O que você vê lá? Você vê pessoas que elas caminham, né, em um ritmo para um lado. Então o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo vibração, nós estamos vendo movimento, nós estamos vendo um movimento rítmico. Pessoas caminhando de forma ordeira em uma posição. Mas no meio dessas pessoas que estão caminhando, né, caminhando numa região central, um movimento de pessoas muito acelerado, nós vemos pessoas que caminham aleatoriamente ao contrário, né? Nós estamos vendo pessoas que caminham em outra posição. Então nós estamos vendo que existe, né, os princípios de tudo isso dá para ser baseado nisso. Mas nós vemos também que tem pessoas que ficam paradas, né? Nós vemos pessoas que ficam paradas. Nós vemos então as três situações, as três propriedades nesse exemplo, correspondente a esse exemplo, as três atributos. Nós observamos também que num fator amplo, envolvendo todo mundo, por mais que nós nos movemos, por mais que nós fizemos um movimento, nós não vamos sair do mundo. Nós estamos movendo-se então em uma forma ordeira, em ordem, mesmo sem perceber. Mas se nós tivéssemos uma escala para observar o contexto do movimento dentro do mundo, nós estamos movendo só dentro do mundo, girando. O mesmo princípio, o mesmo atributo destinado, né, num raciocínio, claro, não levando a ponto de faca, mas se você analisar, corresponde-se a como funciona o atributo da matéria. Né? Se você vai analisar, tem algumas pessoas que transferem-se
Transfere suas raivas, transfere suas emoções, transfere suas energias, transfere sua voz, transfere o que estão sentindo, passa para os outros o que estão sentindo. A mesma coisa acontece nos atributos da matéria, os princípios. Aliás, isso só ocorre porque existe esse princípio dos gunas. Está entendendo? É na observação utérrima, no fator utérrimo das propriedades. E a gente observa também que tem pessoas que ficam estáticas, paradas, olhando as coisas passar, sem nada a fazer. Tu percebe que conseguiu entender o princípio de correlação, né? Tu conseguiu entender esse princípio de correlacionismo, que a gente consegue pegar de forma correlacionada temas, né, grandes para fazer a observação e entender também as coisas pequenas. Porque o que está em cima está embaixo, o que está embaixo está em cima. Observamos os universos. Não existe então, planetas que estão girando em torno de um núcleo, em torno de um centro, não há vibração. E nesses girar, não existem outros que são chamados as luas desses planetas que giram em outro sentido. E não existem em posição, aqui fala posição, relatividade. E alguns pontos que você olha e parece que o outro está parado, né? Não parece que você olha um planeta em um ponto relacionado ao outro, não parece que o outro está parado. Claro que por se tratar de elementos maiores, a gente vê que não é bem assim, não existe estático, né? Porque tudo está, de certa forma, vibrando no universo. Mas nós estamos falando de elementos tão grandiosos que daí essa percepção ela é mais vista, ela é melhor vista de um movimento. Então se você olhar um universo, se você olhar o que eu falei agora sobre as pessoas caminhando, né? Olhar o contexto que eu falei sobre as pessoas dentro do mundo, que nós vamos no nosso sistema circular, e olhar os meus atributos da matéria, é a mesma coisa, corresponde aos fatos. Eu acho que esse princípio de correspondência ele servirá para muitas coisas, porque tudo corresponde-se. Imagine-se algo, até diz que o próprio universo, né, ele pulsou de um elemento para todas as coisas, de um uno para o todo. Então significa que se eu olhar o todo, eu estou olhando o uno. E se eu olhar o uno, eu olho o todo. Corresponde. Uma coisa corresponde à outra. As escalas dos princípios alternam-se, né? É as escalas de uma mesma coisa que mostro. Eu acho que ficou claro isso, tá? Agora diz assim, seguindo aqui. Qual é a natureza essencial dos fenômenos que percebemos através das intermediações dos órgãos sensoriais? Qual a natureza essencial dos fenômenos que percebemos através da intermediação dos órgãos sensoriais? Agora preste atenção que vai falar bem dos gunas aqui. O primeiro ponto que notaríamos ao chegar a uma resposta a essa pergunta é que ao examinar um objeto de percepção, verificar-se-á, sob análise, que este consiste de certo número de propriedades ou dharmas cognoscíveis através dos órgãos dos sentidos. Que cada objeto é apenas um conjunto de propriedades que nosso conhecimento em relação a esse objeto limita-se à observação direta ou indireta de tais propriedades é uma concepção filosófica bastante conhecida que todo estudante pode compreender. A segunda pergunta é: qual é a natureza destas propriedades e de que depende a cognição destas propriedades? Olha interessante aqui, olha o raciocínio, nós acabamos de falar para você sobre os gunas, tal, né? De forma bem genérica, mas você vai intuir e você vai chegar ao contexto. Mas agora está dizendo assim, baseado nessas bases que nós falamos, né? Nessas bases que nós falamos, que são os atributos das bases, como é que os órgãos sensoriais percebem isso para haver a cognição? Foi o que nós falamos na base do vídeo 1. A vibração, a troca, a simbiose. Lembra na parte 1? Nós comentamos sobre isso. Vamos agora à interpretação. Se analisarmos o fluxo dos fenômenos físicos à nossa volta, à luz do moderno conhecimento científico, nós vamos apoiar nesse conhecimento científico, não porque o conhecimento científico supera, mas porque as pessoas vão compreender melhor baseando-se com ele, né? Encontraremos 3 princípios fundamentais subjacentes a esses fenômenos. Os 3 princípios que, em última análise, determinam a natureza de cada fenômeno estão ligados ao movimento, que podem ser chamados de diferentes aspectos do movimento. É muito difícil expressar esses princípios por meio de palavras, pois não existem
vocábulos com significado suficiente e abrangente. Mas na falta de palavras melhores, podemos denominá-las assim: vibração, que envolve um movimento rítmico de partículas; mobilidade, que envolve envolvimento não rítmico de partículas com transferência de energia; inércia, que envolve posição relativa das partículas. Acabamos de falar isso, né? Tudo vibra, na parte 1 falamos também. Falamos agora há pouco sobre o não rítmico, né? A mobilidade, né? Transferências, e falamos sobre inércia, posição relativa. O que é? Por que fala posição relativa? Porque tudo é relativo, né? Como eu falei no vídeo 1, relativamente isso aqui está parado, mas a minha posição, mas está em velocidade absurda relacionada a outra posição. Tá bom? Esses princípios são realmente os 3 aspectos fundamentais do movimento e podem toscamente ser ilustrados, respectivamente, aqui é a ideia do timing, ó, por um grupo de soldados marchando em uma parada, algumas pessoas andando numa multidão e certo número de presos confinados em celas separadas. Qualquer que seja a natureza do fenômeno, nós encontraremos a base desse fenômeno. Esse princípio atua de várias maneiras e determinando os dharmas ou as propriedades manifestadas. Então, o que quer dizer? E aqui vai explicar mais abaixo. O princípio fundamental em tudo, em todas as coisas, é esse. É a vibração, é a mobilidade, é a inércia, né? Tudo. Então, ou seja, através da vibração, há aqui, né, um monte de situações de troca de fluidos dessas moléculas, vamos dizer assim, e elas, através de uma aparente inércia, aglutinam-se e trazem para mim este desenho aqui. Esse desenho se manifesta através deste atributo. Mas a cognição interna para isso acontecer se dá porque esses princípios de vibração, esses princípios atingem-me e fazem com que haja a leitura desses corpos, que fazem a leitura nesse mesmo sentido. Leem as vibrações, leem a mobilidade, a troca e, acima de tudo, percebem a inércia que há aqui. Então aí acontece o quê? Cognitivamente fazem a leitura, passam-se por todos os corpos e lá dentro, a última extensão em Chitta apresenta o desenho. O vídeo vai acabar, vai em instantes, vai cortar, mas nós vamos seguir, tá? Nós vamos seguir com o nosso, até completar o nosso horário. Vai ficar estática a imagem congelada, mas não vai perder o contexto. Então, ou seja, Purusha conscientiza-se do que está acontecendo pelo visto. O visto está apresentando a ele esse resultado. O visto está fazendo toda essa leitura de tudo isso e está apresentando a ele um resultado no plano de fundo. E qual é o objetivo do yoga? É tornar este veículo, em primeiro lugar, esse veículo ele pronto, né, para converter em sattva perfeito, né, convertê-lo num sattva perfeito, ou seja, numa cognição perfeita, equilibrada, livre de distorções, livre de qualquer coisa, para proporcionar conhecimento e libertação ao próprio Purusha que está atrás. Ele está mostrando aqui a própria fundamentação do caminho do yoga, fazendo observação nesse aspecto. Né? Eu estou aqui aproveitando que ainda tem imagem para mim poder fazer essas colocações aqui, mas mais adiante as constatações virão. É isso que está dizendo aqui. Aqui diz assim, ó, Sutra 17, que a causa que deve ser evitada é a união do vidente com o visto, mas a causa aconteceu. Né? A causa aconteceu, nós estamos no visto. O visto consiste de tudo isso. Então nós temos que fazer com que o visto purifique-se novamente para que possa dar libertação ao vidente. Estão entendendo? A imagem vai congelar em instantes, tá? Vamos lá então. A título de ilustrações, vamos considerar um a um os fenômenos sensoriais através dos 5 sentidos. Olha que interessante aqui. A cognição dos fenômenos visuais depende de quê? Da vibração luminosa, que por sua ação
na retina do olho, dão a impressão da forma da cor. Os fenômenos auditivos dependem das vibrações sonoras, que atingindo o tímpano do ouvido produzem a sensação do som. A sensação do calor depende do impacto sobre a pele dos átomos e moléculas em movimento. As sensações de sabor e cheiro dependem das ações das substâncias químicas sobre as membranas do palato do nariz, sendo que a natureza dessas substâncias, determinadas pela posição relativa e a natureza dos átomos nas moléculas, é que vai determinar a sensação experimentada. Em cada um desses casos encontramos a vibração, o movimento não rítmico, o movimento rítmico, a mobilidade, o movimento regular, inércia ou posição, relativa à ação e determinando a natureza do fenômeno sensorial. Segurou aqui. Entendeu como é que funciona o mecanismo? Faça uma pausa, faça um raciocínio, pare por alguns instantes para você ver sobre tudo isso. Agora, o que vale a pena também nós ressaltar? Nós estamos falando de coisas externas, nós acabamos de falar externas, relacionadas com a leitura realizada pelos órgãos e os elementos, né, os órgãos e os sentidos. Mas nós temos que ver que essas mesmas propriedades externas são as propriedades do nosso próprio corpo e que dão as propriedades aos próprios órgãos e os próprios sentidos. Então tu percebe que eles estão fazendo uma simbiose entre um ao outro para que haja a interpretação de um ao outro. Há uma troca, há uma conversão, uma convertibilidade entre um e entre o outro. Tu percebe que para mim perceber um se manifesta em um polo para que o outro em outro polo possa fazer a leitura, a interpretação. Se eu estou sentindo vibração, movimento, é porque a posição relativa minha de inércia percebe que isto vibra. Porque se eu estivesse vibrando em uma condição acima, na outra posição quem estaria aparentemente inerte seria o que se apresenta a mim. Raciocina nesses pontos filosoficamente, porque você vai passar a compreender através desse raciocínio o que é o objetivo do yoga. O objetivo do yoga, então, é harmonizar, né, para fazer parar vibrar, fazer sossegar a vibração e entrar num estado de plena inércia, né, todo esse corpo para que Purusha possa apresentar-se atrás, né, você Purusha possa se auto-perceber, se auto-iluminar. Mas para isso é chamado, o que esse processo é chamado? É a purificação de tudo isso, né? A purificação de toda a nossa estrutura. Temos que ter um corpo em perfeito equilíbrio. Quando eu falo perfeição, as pessoas não vão imaginar-se de forma vã, de forma muito vã ou trivial. Eu digo perfeição espiritual, né? Temos que ter todos os corpos em harmonia, harmonizados, num princípio, através, né, através da meditação profunda, para que haja até mesmo lá em Chitta o perfeito equilíbrio, para que Purusha em Samadhi se apresente, né? Tomara que tenha feito me entender. Está entendendo isso? Vocês conseguiram entender isso? Então nós observamos que esses instrumentos, eles estão a toda hora agitando Chitta no plano de fundo, né? Nós conseguimos compreender que Chitta está sendo agitada por eles. Então não há calmaria, né? Não há estático, não há inércia, parado. Não há parar, não há sossego. Estão toda hora agitados. Mas eu estou falando só em situação de matéria. Agora pense nas tuas emoções, pense nos teus pensamentos. Os pensamentos estão toda hora trabalhando porque estão recebendo estímulos. Toda hora está tendo contato para receber os estímulos. Tudo que está em cima está embaixo. Está entendendo? Vamos lá. Até agora foi admitido a presença de partículas que por seu movimento determinam um fenômeno. E aqui vai entrar numa questão agora, timing, de falar sobre só especificamente o que é essas partículas, né? Para você entender. Ele vai falar agora usando palavras científicas. Coisa que nós já compreendemos, né? Nós estamos compreendendo o que são as partículas, que é os átomos, é os elétrons, é a energia, mas enfim.
A ciência diz-nos que elas são apenas combinações de prótons, nêutrons e elétrons. Os elétrons girando em torno do núcleo dos prótons e os nêutrons em uma velocidade extraordinária e determinando as propriedades dos átomos. Em vista da descoberta das equivalências da interconversibilidade, é essa palavra que eu queria ter usado, entre massa e energia. É provável que se descubra finalmente que o núcleo do átomo é também uma expressão de energia e que a base definitiva do universo físico manifestado nada é mais que senão movimento ou energia. No dia em que isso for provado conclusivamente, o materialismo ortodoxo será enterrado para sempre e a filosofia do yoga completamente justificada. Vemos, portanto, que todas as propriedades podem ser reduzidas em seus elementos mais simples. O movimento ondulatório, praksha, ação, kriya, kraya yoga, kraya, e posição, chit. Pelo menos no que se concerne ao universo físico. Já que ele está falando que, pelo menos nesse sentido do universo físico, dá para ver que existe isso, Vibração, mobilidade e inércia. Movimento ondulatório, prakasha, ação, kraya e posição, chit. Está falando com palavras sânscritas, porque a transcrição do Sutra 18 traz essas palavras no sânscrito. Aqui diz assim, pelo menos nesse ponto físico. Mas depois tem os outros pontos, tem os pontos energéticos, tem o ponto astral, tem o ponto mental inferior, tem o ponto mental superior. Tudo isso envolve correspondentemente as mesmas funções. Já que, continuando, já que estas também são ideias associadas à natureza dos gunas, a ciência até certo ponto corroborou com a teoria dos gunas. Sem dúvida, gunas são subjacentes a todo o universo manifestado, e não apenas ao mundo físico, e assim não podemos compreender sua verdadeira natureza simplesmente levando as considerações de suas manifestações físicas. Mas um estudo de sua interação no mundo físico pode ajudar o estudante a captar o tênue vislumbre da sua real natureza e da verdade contidas no Sutra da seção de número 4, o Sutra de número 13. Há um outro ponto importante que temos de compreender em relação aos gunas, se pretendemos captar o significado das ideias citadas na seção de número 3, no Sutra de número 56, e na seção de número 4, o Sutra de número 34. Esse ponto tem a ver com a relação dos três gunas entre si. Todo estudante de ciência elementar sabe que o movimento ondulatório ou vibração é uma combinação harmoniosa de mobilidade e inércia. E se os três gunas, como vimos, são conectados com os três aspectos desse movimento, depreende-se que sattva é apenas uma combinação harmoniosa de rajas e tamas, e não algo apartado de rajas e tamas. Assim, o desenvolvimento de sattva não é realmente a criação de algo novo, mas a harmonização de rajas e tamas existentes. Este fato é muito importante, porquanto serve para lançar luz sobre a relação entre Purusha e Sattva. Quando Purusha entra em contato com Paktri, no começo do ciclo evolutivo, seu contato perturba o equilíbrio dos três gunas, e gradualmente faz com que atuem as forças de Paktri. Através dessa atmosfera perturbada, Purusha não pode ver Sattva guna suficiente purificado. Essa questão surge nos primeiros estágios da evolução. Os veículos da consciência estão sendo organizados lentamente e os poderes latentes em Paktri estão sendo desenvolvidos. Mas depois de a evolução haver atingido o estágio suficientemente avançado e o desejo de autorrealização tiver nascido na alma, rajas e tamas devem ser substituídos gradualmente por sattva. O objetivo do yoga é, portanto, harmonizar rajas e tamas em sattva. E como se trata da harmonização de dois aspectos, uma harmonização perfeita implica, de fato, o virtual desaparecimento dos opostos e a conquista de uma condição que está livre dos opostos. Segura aí, ponto. Taimini, então, nos conduz a ver, nós acabamos de falar agora, a gente falou de forma relacionada que o Taimini que nos dizia aqui. Eu falei que para ver a leitura tem que ter a troca,
Se um vibra, o outro tem que estar em outra posição para entender a vibração do que está acontecendo, né? Se eu estou percebendo, é porque aquele está se manifestando, né? Se apresenta e o outro percebe, é uma troca, né? Um manifesta e o outro recebe a manifestação. Mas ambos têm que estar ali para poder fazer com que isso exista, né? Raciocine sobre isso. Raciocine, pense sobre isso. É muito filosófico, né? Algo só irá se apresentar para aquele que está para se perceber. Tá bom? Eu não estou negando que quando você está afastado disso, isso não exista. Só estou dizendo que você vai perceber, porque há uma troca, uma simbiose. As pessoas, nós temos uma sensação que nós estamos só vendo, né? Eu só vejo. Mas na realidade também do outro lado há algo que se apresenta. Através da vibração, através dos princípios, se apresenta para que há uma troca. E no meio desse caminho, né, há uma correspondência. Um apresenta-se num polo e o outro, na outra extremidade do outro polo, está em outro polo para que haja a leitura deles. Porque se eles estivessem na mesma polaridade, seriam neutros. Exemplo, se dois elementos fossem mais e mais, eles neutralizariam-se e seriam mais. Se dois elementos fossem menos e menos, eles neutralizariam-se e seriam menos, menos. Mas se um é mais e o outro é menos, então há uma comunicação entre eles. Está entendendo? Há uma comunicação de mais com menos, que vai gerar um resultado. É isso que nós temos que trazer para você entender. E aqui está dizendo, né, que o objetivo para que nós estejamos com a cognição sattva guna, né, uma cognição perfeita, uma cognição evoluída, né, é harmonizar rajas e tamas. Que rajas e tamas não é algo separado, é algo junto, está dentro do contexto. Então, ou seja, se eu harmonizar as vibrações, harmonizar, né, a mobilidade e entrar numa posição relativamente harmonizada, eu adquirirei estabilidade, né? Uma estabilidade tranquila, calma. Eu estou só montando aqui um contexto, tá? Eu não sei se os 3 pontos estão correspondentes mesmo ao que se apresenta, mas eu estou montando um contexto para que nós tenhamos o vislumbre do que aqui quer ser dito. Então, a partir desse momento, haverá purificação. Através de purificação será um sattva guna, ou seja, uma cognição perfeita, equilibrada, isenta de erros, fará uma medição precisa e concisa do mundo que nos cerca. Para isso tem que ter equilíbrio emocional, equilíbrio de pensamentos, de chitta, de raciocínio, de tudo isso. E isso desperta-se a partir de um determinado momento para o Purusha que quer buscar essa autoiluminação. Quando o Purusha estiver harmonizado para que isso ocorra, ele caminhará para harmonizar esses 2 outros princípios. Esses 2 outros princípios que nos trazem inquietude, esses 2 outros princípios que nos fazem estar em estado débil, debilitado. E o princípio universal é isto, né? O princípio de todo o universo é isso, é achar o equilíbrio, a tranquilidade, estar em sattva, tá bom? Eu sei que é complicado entender isso, mas com muito raciocínio vai brilhar na mente de vocês. Porque o assunto é correspondente ao que o yoga quer pregar. O que nós estamos fazendo para atingir Samadhi? Não é buscar a iluminação? A iluminação não se dá pela purificação. A purificação não se dá pelo autoestudo, pelo trabalho e também pela devoção. E o que significa tudo isso? Não é harmonizar nos nossos defeitos, nossas impurezas e nos dar consciência, capacitação, não é nos dar, através de tudo isso, a conscientização de quem realmente nós somos, para perceber o verdadeiro espírito que há em nós. É só isso, só estou mudando o contexto das palavras e apresentando de forma física a observação dos fatos. De uma forma mais, né, observando em relação aos gunas, ou vamos dizer assim, científica dos fatos. Dizendo-se assim, não que seja assim. Agora vamos lá. Seguindo aqui, estamos na reta final. Surge agora a questão, é o Triguna Sayamasvata, antes de Purusha entrar em contato com o Paktri,
exatamente a mesma condição do puro sattva desenvolvida depois de atravessar o ciclo evolutivo e atingir Kaivalya, ou Kaivalya, né? Segura aí. Aqui eles querem entrar numa discussão sobre quando você está fora, né, quando você é criado, né, você é Purusha, e você foi mergulhado na matéria. E aqui eles estão entrando numa discussão, na interpretação, Time está nos levando a uma discussão sobre o que acontece quando você faz todo o ciclo, retorna e sai fora novamente da matéria. Antes você entrou, aí você fez o ciclo e saiu. Aqui estão entrando numa discussão se isso seria novamente entrar na mesma posição de como você estava anteriormente. Se você entrar na mesma posição que você estava anteriormente, então você não de nada adiantou entrar no ciclo. Você tem que sair com alguma evolução disso tudo, né? Você tem que sair com mais e não voltar no mesmo estado. É isso que aqui quer dizer. A aula está dizendo assim, ó, a resposta a esta pergunta tem que ser negativa, porque se as duas condições fossem as mesmas, todo o propósito da evolução, como referido em 2.23, seria frustrado. E equivaleria a supor que o Purusha, descendo na matéria, atravessando todo o ciclo evolutivo, decaísse novamente na sua condição inicial. Se as duas condições não são idênticas, outra pergunta, então se essas condições não são idênticas, se quando ele entra de um jeito e sai do outro, não tem identidade, qual é a diferença entre elas? Este não é o momento de entrar numa questão muito filosófica, mas uma analogia da própria ciência serve para esclarecer a natureza dessa diferença. Agora vai usar aqui um pouco de conhecimentos químicos, tá? Nada que qualquer pessoa não possa compreender. Uma condição de equilíbrio pode ser de duas espécies, por conveniência, que pode ser chamada de estática e dinâmica. No equilíbrio estático, duas coisas opostas combinam-se de tal maneira que a combinação é nula. Nada pode se extrair da combinação, porque ela não contém nenhuma energia potencial. Se misturarmos quantidades equivalentes de um ácido e uma base, dois opostos, né, de sal e base, dois opostos, vamos obter um sal neutro, do qual não podemos obter nada mais. Por outro lado, é possível estabelecer um equilíbrio harmonioso entre dois polos, do qual é dinâmico e contém energia potencial. Como isso? Analisamos o exemplo de uma bateria. Nela não acumulamos igual ou harmoniosamente dois tipos contrários de eletricidade. Exatamente, a bateria parece ser uma coisa inerte ou morta, mas apenas aparece. Basta ligar os dois polos para constatar a diferença. Ora, o equilíbrio em sattva é, de certo modo, análogo a essa bateria. Potencialmente, ela contém energia para produzir qualquer combinação dos gunas, sempre que preciso, revertendo, entretanto, instantaneamente a condição original que é a energia, quando a energia é necessária. É nesse sentido que o retrocesso dos gunas, a sua origem, na quarta seção do Sutra 34, deve ser entendido. Os gunas não cessam de atuar permanentemente para um Purusha autorrealizado. Eles param de funcionar quando ele se recolhe em si mesmo, entrando em ação, tão logo projeta sua consciência para o exterior. Em resumo, eles perdem sua atividade independente, tornando-se mero instrumento deles. Segura aqui. Então nós falamos aqui está uma discussão dizendo que, então, quando nós realizamos o Sattva Guna, quando nós atingimos, né, Kaivalya, nós atingimos o Samadhi, significa que nós estamos voltando ao mesmo ponto de quando nós entramos na matéria? Não. Significa que nós estamos saindo, mas que estamos levando todos os poderes inerentes conquistados junto conosco. E aqui está mostrando também que quando lá estamos, significa que nós somos como esse polo de bateria, nós possuímos toda a potencialidade estabilizada, estática. E porém nós revertendo, nós fazendo a reversão desses pontos, nós
né, com a reversão desses pontos, nós fazemos com que nós realizamos qualquer proezas, qualquer fatos. É como se fossem os poderes inerentes ao mestre. Ele consegue dominar, sobrepor a matéria. Só estou dando exemplos bem claros para poder ficar entendido. E aqui está fazendo uma analogia com a bateria de um carro. A bateria de um carro parece algo morto, inerte. Mas basta nós ligarmos essa bateria, uma pilha, uma bateria de 9 volts, para nós constatarmos a energia em que há nela. Né? Isso é muito fácil de ser compreendido, é muito fácil de você entender a potencialidade, a energia, todo o poder que o mestre tem, e ele consegue converter, ele consegue utilizar isso de inúmeras formas, de inúmeras maneiras. Está com ele tudo isso. Né? E aqui diz que quando está em Samadhi, os gunas cessam de atuar para um Purusha autorrealizado. Mas quando ele novamente coloca a sua ação, joga toda essa energia na consciência, da sua consciência para o exterior, ele utiliza-se novamente essas ferramentas e ele entra novamente em atuação com o Pacta, né, com o mundo externo. Isso vem nos dizer que aquele mestre autorrealizado, que o mestre que autorrealiza-se, né, não deixa de estar, né, se ele quiser, se é do seu desejo de estar, sua vontade, não seu desejo, se é de sua vontade de estar em contato com aqui o mundo. Basta ele projetar sua consciência com o corpo ele quer. E ele estará atuando naquele mundo que ele quer. Seguindo aqui. Essa concepção do estado gunífita não apenas confere uma nova importância ao ciclo evolutivo, mas também está em conformidade com os fatos do ocultismo. Os poderosos adeptos do yoga que emergem do ciclo evolutivo como Jiva Muktas não se fundem com Deus, tornando-se indistinguíveis dele para perder para sempre sua identidade. Eles se libertam do domínio dos gunas, da ilusão de Paktri, e retêm todos os conhecimentos e poderes adquiridos através da evolução. De todos os equívocos, as verdades parcialmente compreendidas da filosofia hindu, talvez nenhuma seja mais absurda, distorcendo fatos reais de que a ideia de Purusha fundir-se completamente com Deus e nele perder-se para sempre. Se um ser humano construísse uma casa e depois demolisse, tão logo a tivesse concluído, nós sem dúvidas a consideraríamos louco. Todavia, atribuímos Deus a um tipo de irracionalidade ainda pior, ao acreditar que alcançar Jivamukti, Jivatman, funde-se com Paratman e dele Paratman e perde-se para sempre. Aqui está entrando aqui só para o pessoal poder compreender, é uma discussão filosófica que iniciou aqui atrás, quando estava afirmando que todo o ciclo evolutivo, né, é o Triguna Samayavasta, né? Estão discutindo essa questão. O que acontece quando entra, né, e sai? Então você está dizendo que desde a filosofia hindu volta-se para Deus. E aqui está dizendo que não, que ele volta com todas as suas cargas, né, toda a sua carga mais evoluída. E aqui está mostrando, né, que se voltasse para Deus, não teria fundamento isso. Entrar no ciclo e voltar para Deus, tirar-se de si um elemento para depois agrupar-se a ele novamente. É isso que aqui está tentando explicar. Claro que eu já estou tentando acelerar porque o nosso tempo estourou e eu quero concluir, então a gente não vai entrar muito nessa discussão, mas se você raciocinar, você vai entender. Tendo considerado a natureza e o embasamento material do mundo fenomenal, passamos agora à segunda generalização contida nesse sutra, que nos dá o modo operante da percepção do mundo. De que forma é percebido neste mundo que resulta da interação dos gunas? Quais elementos básicos envolvidos na percepção? Mais uma vez, a resposta a essa pergunta está contida em uma generalização que é uma obra-prima da técnica analítica. Segundo a filosofia do yoga, há somente dois fatores envolvidos na percepção, bhutas e indras. O que estes bhutas e indras são e como a sua interação produz o percebimento do mundo exterior na consciência de Purusha está explicado até certo ponto na discussão da seção
da seção de número 3, dos Sutras 45 e 48. Portanto, não há por que abordar essa questão agora. Há, contudo, um fato importante que pode ser mencionado antes que passamos à terceira generalização do Sutra. As palavras Bhutas e Indras são utilizadas em seu sentido mais amplo e refere-se tanto ao plano físico quanto a planos superfísicos. O mecanismo, esse aqui foi o que eu falei antes, né? Nós estamos falando de todos, não só aqui dos elementos, dos 5 sentidos, nós estamos falando de todos. Nós estamos falando da leitura no astral, da leitura no mental inferior, mental superior, tudo isso, né? Tudo isso atua-se através de elementos, né, e através de órgãos, né? E o modus operandi, que aqui fala da interação dos gunas, mais ou menos já ficou claro, né? Já esclareceu para nós. Vamos lá então. O mecanismo através do qual a consciência toma conhecimento dos objetivos difere de um plano para o outro, mas o modo operandi dos mecanismos em cada plano é essencialmente o mesmo, isto é, a interação de elementos e órgãos. Não somente o modus operandi é o mesmo em todos os planos, mas os 5 estados dos órgãos e dos elementos mencionados nos Sutras 45 e 48 da terceira seção também são os mesmos em todos os planos. Se me ama nesses estados, levará, pois, ao domínio desses elementos e desses órgãos em todos os planos. A terceira generalização desse sutra refere-se ao propósito do mundo fenomenal. Ele destina-se a proporcionar às experiências, em uma última análise, libertação para o Purusha, de certo modo, o que não é bastante compreensível pelo intelecto. É necessário, então, que Purusha desça e passe por todo o processo evolutivo, antes que ele possa tornar-se perfeito e livre do domínio da matéria. O mundo fenomenal propicia-lhe a necessária experiência e somente através dessas e seus veículos podem evoluir e pode ocorrer o desenvolvimento da sua consciência. Como a semente que, depois de semeada, retira a necessária nutrição do seu meio e gradualmente desenvolve-se em uma árvore completa, semelhante à sua progenitora, o germe da vida divina. Quando posto no mundo fenomenal, sofre a ação de todos os tipos de estímulos e influências e gradualmente desenvolve a vida divina e os poderes ocultos em seu interior. Como esta ideia é discutida amplamente no Sutra da seção de número 223, não a consideramos aqui. A ideia do yoga de que, sem dúvida, este mundo fenomenal existe para o crescimento e perfeição de centros individuais de consciência está em revigorante contraste com as frias e vãs especulações da ciência moderna sobre sua origem e o propósito do universo manifestado. A ideia de que esse universo magnífico e belamente planejado do qual vivemos não tem finalidade alguma é de fato um insulto à inteligência humana, sendo entretanto tacitamente aceita pela grande maioria dos cientistas modernos, ou assim chamados intelectuais. Se você perguntar para eles o que eles têm a dizer sobre o propósito implícito no universo, provavelmente se mostrarão impacientes e vão responder que não sabem que isso não importa para eles saber. Por conveniência, eles terão ignorado a questão do porquê do universo, a fim de poder dedicar-se o como, sem ser importunado por qualquer dúvida insuportável em relação à utilidade daquilo que estão fazendo. A maioria mais conveniente de evitar os perseguidores é fechar os olhos e esquecê-los. Fim. Finalizou. Então aqui está fazendo uma analogia muito importante para que nós entendamos, então, por que todo esse teatro se apresenta. Qual é a finalidade de todo esse teatro da vida? Eles estão fazendo uma analogia, muito interessante essa analogia que Taime nos leva como uma semente, analisa. Uma semente, assim como nós, né, nós somos levados a essa condição, para que quando nós somos colocados ao solo, nós germinamos, né? E nós passamos por todas as intempéries, todas as dificuldades, todas as coisas, mas para que nós possamos crescer e colocar para fora nossas próprias potencialidades, nossas próprias capacidades, nosso próprio propósito, nossa própria energia, nossas próprias condições, nós possamos nos manifestar em aquilo que nós somos, espíritos. Mas que nós temos que auto-entendermos, nós temos que auto-compreendermos, nós temos que auto-sair dessa condição em que nós estamos para emergir purificados e evoluídos do modo que nós somos.
Assim como a árvore, antes de dar o seu fruto, ela passa por todas as intempéries, mas que isso faça com que ela desenvolva suas próprias capacidades, suas próprias latências, para dar o fruto. Então, assim, desse modo, compreendemos que a observação do Sutra 18, mostrando toda a cognição, a atividade, estabilidade, né, tudo que está acontecendo nessa relação do vidente com o visto, é necessária porque assim nos leva, a partir de um determinado momento dentro da nossa evolução, nos leva e nos conduz à nossa própria iluminação. Nos levará e nos conduzirá à nossa própria independência de tudo isso. Esta é a forma evolutiva desse universo, do princípio universal divino. Que isso é belo, isso é maravilhoso, isso não é uma forma de um castigo. E que quando nós estamos despertos, que quando nós estamos assumindo o controle dessas rédeas, nós estamos mais perto de nos tornarmos auto-independentes, como fosse a energia de uma bateria, com todas as energias agregadas dessa evolução, que nós possamos ser iluminados em tudo isso, e podemos ser independentes, e podemos ser senhores de nós mesmos. E aqui vem mostrar então que o propósito desse universo, o propósito do mundo, da manifestação é isso, é condicionar desse modo, desse esquema montado, a emancipação e evolução dos próprios purushas, dos próprios espíritos que estão habitando. Esse é o fundamento e o princípio de existir essa ideia. De existir o mundo manifestado, de existir os mundos, de existir os corpos, de existir as situações, todos os fatos que permeiam e acontecem em todas as vidas. Para que faculte-nos a nossa própria libertação. Então que quando acontecer em sua vida problemas, desastres, tragédias, alegrias, felicidades, tudo isso é algo simplesmente para conduzir você a entender que realmente está no plano de fundo. A independência desse espírito evoluído que você é. Tá bom? E o yoga vem nos trazer a celeritude de tudo isso. O caminho do yoga vem nos trazer a libertação de tudo isso. A liberdade que é em nós. Tá, gente? Eu acho que deu para nós termos uma grandiosa aula hoje. Passamos muito do tempo, né, mas era necessário para que possamos concluir esse tempo, para não deixar estas para um outro sutra. E nós vamos então no próximo encontro ao Sutra 19, que vai falar sobre os estágios desses gunas, né? Não vem falar das propriedades dos gunas, mas vem falar dos estágios dos gunas. Aí vem falar dos 4 estágios. Nós já mencionamos isso, né? Com os estágios da consciência, lembram? Né? Que nossa consciência ela funciona pelos planos e os gunas também têm os seus planos correspondentes. Aqui, na visão, né, na visão do time, nós vamos falar dos estágios, né? Particular, universal, diferenciado e indiferenciado. Então nós vamos falar especificamente, né? O particular desse mundo aqui, desse mundo concreto. Né? Nós vamos falar do universal, nós vamos falar um pouco mais abstrato. Diferenciado das abstrações maiores, né? E o indiferenciado, aí nós vamos falar de quase espiritual, né? Quase espiritual. Nós vamos estar genericamente é isso. Só para não deixar arestas, né? Então até o nosso próximo encontro. Vai ser também um sutra muito grande, bastante extenso, mas um sutra que vem trazer um grande ponto, né, para o nosso conhecimento. Eu acho que esse sutra de hoje ele serviu para mostrar o quanto é necessário a prática do yoga, né? E quanto a ciência do yoga ela traz esclarecimentos incrível, mostrando para nós do que serve esse teatro, para que isso realmente existe, que é só para a emancipação e conscientização de quem nós verdadeiramente somos. As pessoas falam assim, esse mundo é errado, por que essas coisas existem? Não existe erro, gente. Não existe erro. Obrigado a todos, então, que acompanharam. Até o próximo encontro e Namastê.